Olá, crianças! Sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês os conteúdos relacionados à disciplina de ciências. Por essa razão, na aula de hoje nós vamos estudar sobre as plantas. É isso mesmo, as plantas, mas aquelas plantas que nós cultivamos em casa. E aí, será que tem alguém que cultiva plantas em casa? Eu acredito que sim. Todo mundo deve ter alguma plantinha em casa, na área, no quintal, na frente da casa, não é mesmo? Então, são essas plantas que nós vamos estudar hoje. São as plantas hortaliças, ornamentais, frutíferas e medicinais. É isso mesmo, é esse conteúdo que nós vamos estudar hoje, certo? Então, dá uma olhadinha na telinha e vamos começar o nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos lá! Na natureza existem muitas plantas, não é verdade? Elas são seres vivos, é isso mesmo, seres vivos, e são diferentes uma das outras. Observem bem a imagem. Todas as plantas, existem milhões de plantas em todo o planeta e todas elas são diferentes uma das outras. Tem formatos diferentes, tamanhos diferentes, partes diferentes, todas são diferentes. E todas são seres vivos. Mas por que são seres vivos? São seres vivos porque as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas para que vocês entendam melhor, vamos estudar direitinho sobre as plantas serem seres vivos, certo? Então, as plantas são seres vivos, como já foi falado, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, certo? Mas para que todo esse processo aconteça, há uma fase. Cada fase tem um nome. A gente vai estudar direitinho todo esse processo de vida que a planta tem. Do mesmo jeito como os seres humanos, os animais, as plantas também têm um tempo de vida e cada tempo é uma fase. Então, olha só. Olha aqui comigo, eu trouxe uma imagem para vocês. Essa imagem mostra todo o tempo de vida da planta. E cada tempo se chama uma fase, é determinado por fases. Então, se vocês observarem bem, a primeira delas há uma sementinha. E essa sementinha, ela é plantada. E aí, com todos os cuidados necessários, ela começa a germinar. Observem bem, germinar. Ou seja, ela nasce. Ela começa a nascer uma folhinha bem pequena. E aí, com o tempo, com cuidados necessários, que é preciso, como água e luz solar, ela vai crescendo, até se tornar uma planta adulta. E aí, depois que essa planta já está bem adulta, começa outra fase. Todas essas são as fases de vida de uma planta. Eu vou colocar aqui direitinho para que vocês possam observar. Então, todo esse processo são as fases de vida da planta. Toda planta tem uma fase de vida, tem um tempo de vida, todo. Certo? E então, a gente já viu que quando a sementinha é plantada e é cuidada, regada todos os dias, ela germina, ela nasce. Depois que ela nasce, ela começa a crescer. E esse crescimento vai se dando a cada dia, nascendo partes. Nasce o caule, nasce todos os galhos, as folhas. E essas partes, elas são vegetativas, que é a raiz, né, a primeira parte, o caule e os galhos, os galhos e as folhas. Essa é uma parte vegetativa.
E aí, quando ela já cresceu, tá bem bonita, ela está na fase adulta, começa o processo de reprodução. Quando é que isso ocorre? Quando começa a nascer flores. É isso mesmo. E aí, quando nascem as flores, significa que nascerá frutos. E aí é nessa fase que ela está se reproduzindo. É isso mesmo. E esse tempo, essa fase de reprodução demorará, se repetirá por longos anos. Todo ano ela irá se reproduzir. Até chegar um tempo que esse processo de reprodução, ele irá diminuir. Ou seja, essa planta, ela não reproduzirá tanto, nascerá menos frutos. E isso acontece com todos os seres vivos. Com as pessoas da mesma forma, com os animais também. A gente nasce, cresce, se reproduz e quando a gente está bem velhinho, vocês lembram? Aí a gente morre. Porque há um tempo de vida. Da mesma forma são as plantas. Certo? Então, a gente já aprendeu que as plantas, existem muitas plantas de diversas formas, diversos tamanhos. As plantas que nós cultivamos lá na nossa casa. E essas plantas que nós chamamos de hortaliças, ornamentais, medicinais e as frutíferas, não é? E a gente já aprendeu que as plantas, elas são seres vivos, não é? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, não é verdade? Então, pensando nas plantas que vocês cultivam em casa, que a mamãe, a tia, principalmente a vovó, as vovós adoram cultivar plantas, eu trouxe uma amostra de algumas plantas que vocês até possam ter em casa. Eu trouxe uma mudinha de cada planta, que talvez vocês conheçam, e eu acredito que muita gente aí conhece, certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, uma hortaliça, né, que muita gente cultiva em casa, e é uma alface, que é muito usado na nossa alimentação. Então, muitas pessoas cultivam lá no quintal, nas hortas, né? Ela é mais conhecida como verdura, é uma verdura. Então, a alface. Então, essa é a alface. Vamos para outra. Então, essa é uma hortaliça. Eu também tenho outra hortaliça que eu trouxe uma muda, que é o coentro. Muita gente conhece, não é? Muita gente cultiva em casa. Então, eu já mostrei as duas hortaliças, certo? E aí eu trouxe uma ornamental. Por que ornamental? Vocês sabem? Sabem o significado de ornamental? Será que alguém já ouviu essa palavra? Já pesquisou essa palavra? Bem, ornamental significa que enfeita, dá uma beleza a mais. Então, essa planta é chamada de azaleia. Geralmente as pessoas cultivam essa planta por causa da flor, pela beleza, para enfeitar a sala, para enfeitar a área. Então, essa é uma planta ornamental, porque enfeita, dá uma beleza a mais o ambiente, não é? Então, eu já mostrei dois tipos de plantas que nós cultivamos em casa. Mostrei a hortaliça, né? Porque geralmente é cultivada em hortas, né? Faz parte da nossa alimentação, principalmente em saladas. Já mostrei o coentro, né? Bastante usado para temperar a alimentação, certo? E eu mostrei a ornamental, que é a azaleia. Agora eu vou mostrar a próxima, que é uma frutífera, que é essa pimenteira. Essa pimenteira não é usada, é uma pimenteira ornamental, porque não é usada muito para colocar em comida, em alimentação. É mais para decorar mesmo. Então, várias pessoas cultivam e agora existe já até um comércio de vender mudas, porque as pessoas passaram a cultivar bastante plantas, né?
Então, essa é uma frutífera, certo? Uma pimenteira. Como vocês podem ver, existem várias frutinhas. Posso mostrar bem. Algumas estão nascendo bem pequenas. Além da frutífera, eu tenho mais outra muda, que é a medicinal. Essa aqui. Essa é conhecida, é o alecrim. Bastante usado também como erva, né? Principalmente para fazer a alimentação, deixar o alimento mais gostoso, mas também para fazer chá. Então, é uma plantinha altamente usada como produto medicinal em medicamentos. É um alimento, uma fruta anti-inflamatória, bastante anti-inflamatória, certo? Então, eu já mostrei as 4 tipos de plantas que geralmente nós cultivamos em casa, que foram, vamos recapitular e vamos relembrar. Mostrei a hortaliça, que tem a alface e o coentro. Mostrei a ornamental, que foi a azaleia, essa que tem a florzinha rosa. A frutífera, que foi a pimenteira. E a medicinal, que foi o alecrim. Então, é sobre esse conteúdo que nós estudamos. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, então não sai daí para não perder. Se vocês quiserem acessar esse conteúdo ou acessar outros, vocês podem acessar a plataforma Eduque. E na próxima aula tem mais. Tchau!